Olá pessoal, eu sou o professor Adriano Viário e estou aqui mais uma vez com o nosso querido ufólogo do canal, o Arthur Neto. Arthur, muita discussão, muita briga, muita gente falando o que não sabe ou falando o que sabe sobre os crop circles, sobre os agroglifos, sobre os famosos sinais, que já foram até tema de filmes, né, de pesquisas e tudo mais. Muita gente opinando, Arthur. Isso aí é o pessoal lá da Inglaterra que começou a fazer com tábua amarrada nos pés, ou dizendo, não, isso é questão alienígena realmente. O que tu, com a tua experiência, pode dizer para os nossos seguidores sobre os sinais? Eles existem? Eles são genuínos? Existem os que são? Existem os que não são? Por favor. Realmente existe uma contaminação muito grande em relacionada aos crop circles, que veio, vamos dizer assim, modificando o ponto de vista que a gente tinha sobre esse fenômeno, né? Mas inclusive, ufólogos hoje experientes, ufólogos famosos, negam completamente a questão dos crop circles serem feitos por uma outra realidade. Já conversei com alguns ufólogos, já debatemos, que eles consideram que 100% seriam feitos por humanos. Eu sou veementemente contra isso, pelo próprio histórico, pelo conhecimento que a gente veio adquirindo através, não só eu, mas várias pessoas. Eu não sou um especialista, mas me interesso muito pelo assunto. Então, o que a gente pode fazer aqui uma cronologia rápida. Os círculos começaram na década de 80, mais contundentemente, na região da Inglaterra, naquela região dos campos da Inglaterra. Os primeiros círculos, eles eram muito simples, eram apenas esferas dentro de esferas. À medida que o tempo foi passando, eles foram se tornando muito mais complexos, muito mais bem elaborados. Foram descobertas características físicas, né, do amassamento, por exemplo. Quando há aquele amassamento para formar o delineamento do desenho, não tem, vamos dizer assim, não tem caule mais ou menos. Ou ele está em pé ou ele está devidamente amassado. Não tem caules mais ou menos amassados ou quebrados. Outra coisa que se verificou é que na interseção dos caules, onde tem aqueles anéis de interseção, seja qual for a cultura, pode ser trigo, pode ser soja, nessa interseção os caules não se quebram, eles apenas se dobram. Então seria feito como se houvesse um efeito, tornasse aquela região mais maleável ao ponto apenas de dobrá-la e não quebrá-la. Então, se verificou que não existia uma força mecânica ali. O que eu queria dizer é o seguinte, por exemplo, no início, os fazendeiros, né, que eram donos daqueles campos de cultura, eles ficaram muito aborrecidos, porque além de aparecer aqueles desenhos que eles achavam que alguém estava fazendo, as pessoas invadiam as plantações, pisoteavam nas culturas, para entrar nos círculos, para fazer análise ou apenas para contemplar os círculos. Então isso trouxe um questionamento. Eles proibiam, eles recebiam as pessoas com muita hostilidade, apelaram para o governo de alguma maneira tentou interceder, e uma das formas bem peculiar que o governo encontrou foi de premiar quem se apresentasse como produtor daqueles fenômenos, daqueles desenhos. Então, na época, década de 80 para 90, foi oferecido 1 milhão de libras esterlinas para quem se apresentasse reivindicando a autoria dos círculos. Só para vocês saberem, esse prêmio, ele nunca foi cobrado. Nunca foi cobrado. Mesmo que depois se apresentaram os velhinhos lá como sendo os produtores dos círculos, nem os velhinhos tiveram capacidade para reivindicar o prêmio. E, inclusive, é o seguinte, na época que foram apresentados os dois senhores lá que supostamente faziam os desenhos, dezenas de desenhos de alta complexidade foram feitos em regiões, em vários sítios na mesma região, mostrando que os próprios senhores não poderiam ter feito aquilo em questão de dias, em questão de horas, tão rapidamente, com tanta qualidade, né? Porque há que se dizer, o principal aspecto que determina a autenticidade desses desenhos é a qualidade
e a complexidade dos desenhos. Existem desenhos que nem que um arquiteto vá para uma prancheta fazê-los em casa, vai demorar horas de cálculos para poder chegar àquele mesmo resultado. São verdadeiros fractais que envolvem cálculos geométricos e por assim dizer. Mas uma outra coisa, a partir daí, início da década de 90, começaram a surgir estudantes de arquitetura, de desenho, de engenharia, de algumas universidades, tentando reproduzir os círculos. E, primeiro, faziam de dia, cheio de equipamento, com escadas. Mesmo assim, às vezes, eu tenho um dado que teve uma determinada tentativa que eram 11 pessoas de dia, cheio de equipamentos. Demoraram 17 horas para conseguir fazer um desenho, e esse desenho, em comparação com os desenhos originais, é extremamente tosco. Não chegou nem perto da qualidade dos desenhos originais. Fora isso, os desenhos originais têm aspectos eletromagnéticos. Muitas vezes na região o celular não pega, você entra no círculo com o celular pega. Ou ao contrário, na região tem rede, funciona o celular normalmente. Quando você entra no círculo, o celular não funciona. Bússolas sofrem interferência, aparelhos eletrônicos sofrem interferência. Tem um círculo que ele é composto de mais de 1000 figuras geométricas, que ele é considerado o maior crop circle feito até hoje na região da Inglaterra, que ele é de 650 metros de diâmetro, ou seja, mais de meio quilômetro de diâmetro. Ele abrange uma área imensa. E o que é dito é o seguinte: as duas cidades mais próximas daquele desenho, quando ele surgiu, tiveram um blackout. Acabou a energia das duas cidades, dois distritos pequenos, mas acabou a energia dessas duas cidades. E todos os veículos que transitavam nas estradas próximas, da onde surgiu o desenho, enguiçaram. Então existem inúmeros fatores, e aí o que aconteceu? Começou a evoluir essa questão de tentativa de reproduzir os círculos. Muitos grupos se especializaram, fizeram excelentes desenhos, mas volto a dizer, às vezes são de bom nível os desenhos, mas eles não conseguem chegar nem perto dos mais bem elaborados, autênticos crop circles. Então, quer dizer, e aí eu não sei por que razão, alguns pesquisadores que eram conceituados, que trabalham lá, que estão lá regularmente, passaram a considerar que grande parte desses círculos eram feitos por humanos. E aí o que aconteceu? Esses grupos começaram a abrir canais na internet, canais que começaram a ter a adesão de muita gente, de muitos seguidores, e me parece, essa é uma suspeita já levantada por alguns, mas é bem coerente, me parece que eles passaram a reivindicar como sendo de autoria deles, círculos que não foram feitos por ninguém, círculos que apareceram aleatoriamente. Mas como eles estão sempre lá, eles têm a vantagem de chegar nos círculos novos primeiro, e começaram a dizer que aqueles círculos de altíssima qualidade eram de sua própria autoria. Mas ninguém os viu fazer, não há registro da feitura desses círculos. Muitas vezes esses mesmos círculos obedecem ao padrão que sempre existiu. Qual é o padrão? Madrugada, os círculos não estão lá, minutos depois, o círculo está lá. Então, quer dizer, esses círculos surgem repentinamente, na calada da noite, em poucos minutos, menos de horas, eles são elaborados e aparecem lá círculos de alta complexidade. Então, o que me parece hoje é que há uma grande contaminação de pessoas que se dizem serem os autores de grande parte desses círculos, quando na realidade não o provam que seja, não há nenhum indício de que essas pessoas tenham condições de fazer os círculos da maneira que eles estão. Então, na minha opinião, permanece a mística dos crop circles, que me parece que é o contrário. 80% ou 70%, 80% dos que a gente vê por aí, que são divulgados, eles são autênticos. E só um percentual bem menor seriam feitos, ou uma tentativa de confecção por parte desses grupos. Então, por exemplo, eu tenho um vídeo gravado na década de 90, de um grupo que estava no alto de uma colina tentando filmar um desses
episódios, e apareceu uma luzinha, uma sondinha branca andando pelas plantações, e nesse mesmo momento os caras começaram a filmar, surgiram dois helicópteros negros sem identificação. Esse filme ele existe, eu posso disponibilizar. E um dos helicópteros foi em direção a esses cinegrafistas, bem baixo, no sentido de expulsando eles dali, e eles, mesmo assim, eles foram sendo expulsos, mas filmando, entraram nos carros para sair dali, porque estavam sendo empurrados para fora dali, mesmo assim, sem parar de filmar. E aí, depois que o helicóptero considerou que os intrusos já estavam sendo despachados, ele retornou lá para o campo, porque havia um outro helicóptero monitorando aquela luzinha que por ali perambulava. Então, na realidade, ficou um helicóptero acompanhando a luzinha, o outro helicóptero expulsou os intrusos, e mesmo assim os intrusos continuaram filmando, e de longe eles conseguiram filmar o outro helicóptero, os dois helicópteros se encontrando para monitorar ou de alguma forma acompanhar aquela luzinha que estava ali fazendo alguma coisa que não sabe o que é. Então, quer dizer, existe sim um mistério por trás disso. Isso não é brincadeira, não podemos afirmar se é A ou B quem faz, mas dizer que seres humanos estão produzindo 80% a 100% dos círculos, isso é uma blasfêmia, vamos dizer assim. Vocês gostaram? Vocês ficaram mais curiosos? Pergunte para o Arthur, mande as perguntas aqui mesmo nos comentários, digam o que acharam disso, curtam, compartilhem e considerem apoiar o nosso canal. O apoio de vocês é fundamental. Vocês têm o link aqui no nosso canal para o apoia.se/arquivo estranho. Lá tem todas as categorias e todos os valores. O seu apoio é fundamental para que nós possamos continuar e melhorar cada vez mais a qualidade desse nosso projeto. Um forte abraço. Gente do YouTube, comunidade Arquivo Estranho, é o seguinte, eu venho aqui dizer que a gente tem 5 categorias para você se tornar membro. Cada uma delas tem brindes exclusivos. Se torne membro, vem para cá.